Vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje, salário maternidade, mas antes de eu entrar na aula de hoje, eu vou fazer um comentário aqui em relação à última aula, a aula de salário família. Pois bem, pessoal, eu abri a aula falando que o salário família encontrava guarida no artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Na verdade, é inciso 12. Então, houve uma fundamentação ali por minha parte errada ali. Então, coloquei equivocadamente 22 quando era 12. Depois em casa recebi alguns e-mails aí de alguns alunos perguntando, querendo tirar dúvida, eu fui lá conferir e vi que realmente era 12, eu acabei fundamentando errado, tá? Então você que está anotando tudo aí direitinho para estudar, está conferindo ali na lei, tá fechando o cerco ali dos seus estudos, vai lá e faz essa alteração aí na sua anotação. Então tira o 22 e coloca o 12, tá? No mais, aí, naquilo que foi dito na aula não compromete nada, tá? Então tá tudo certinho lá. O caso de acumulação, quem tem direito, quem não tem direito, guarda de documento e a cessação do benefício. Tudo que foi falado na aula tá certinho, tá? Só ficou esse senão aí. Você faz essa correção, faz essa anotação aí, que não tá comprometido não, tudo aquilo que foi dito não. Fiz uma conferência ali no final, assisti a videoaula também e tá redondinho, tá? Dá para entender, acho que dá para entender bem, me fiz entender. Se não tiver também, você pode me enviar dúvidas que eu estou sempre respondendo, tá bom? Mas o conteúdo tá redondinho. Então vamos hoje direto para a aula de salário e maternidade, continuando nos nossos benefícios em espécie. Então, salário e maternidade, a gente já abre falando de carência que a gente já estudou e que você já sabe. Então, empregado, doméstico e avulso, não tem carência. Empregado, doméstico e avulso é sem carência. Contribuinte individual, facultativo e segurado especial, 10 contribuições mensais. Tá? Então, até aqui, nenhuma novidade para a gente. A gente abre já falando do salário e maternidade, trabalhando os dois conceitos de carência. Então, empregado doméstico e avulso sem carência, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, 10 contribuições mensais, salientando que o segurado especial, aqui eu estou me referindo àquele que contribui na produção e, consequentemente, o salário e maternidade dele vai ser de um salário mínimo, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, sempre aqui, a referência aqui é aquele que contribui na produção. Porque se ele contribuir na alíquota de 20% como facultativo, a regra vai ser diferente para ele. Tá? Parto antecipado. E também isso aqui já foi dito lá na última aula, só a título de revisão. Então, será antecipada as contribuições sociais, tantos quantos forem os meses de antecipação do parto. Então, se o parto, o normal dele é 9 meses e ele é antecipado 2 meses para 7 meses, essas 10 contribuições mensais vão virar o quê? 8 contribuições mensais. Então, até aí, nenhuma novidade dentro daquilo que a gente já tinha visto na parte de carência. Até aí, tudo muito tranquilo. Vamos seguindo aqui, pessoal. Concessão do benefício. Então, aqui já começa a coisa a apertar mais um pouquinho. Então, quando é que o benefício do salário maternidade vai ser concedido? No parto, inclusive natimorto. Então, o que é aqui o inclusive natimorto? Inclusive quando a criança nascer morta. Então, a criança nasceu morta, também terá direito. Então, o parto também abrange essa criança que nasceu morta. Nos casos de aborto não criminoso e nos casos de adoção ou guarda judicial. Então, estas são as hipóteses de concessão do benefício. Pessoal, não vamos confundir aborto não criminoso com a criança nasceu morta, tá? Então, a coisa não tem nada a ver com a outra. Um aborto ali que não é criminoso, um aborto que é necessário ali, em virtude de algum problema, havendo que previsão legal para a prática desse aborto. Aqui não, aqui simplesmente durante o parto ali retirou a criança e a criança estava morta, tá? Adoção e guarda judicial, por enquanto, nenhum comentário. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, tá? Então, o que a gente tem que extrair aqui, pessoal? Aqui, os casos de concessão do benefício e o que? O prazo do salário maternidade, pessoal. Ele é um prazo, via de regra, ele é um prazo de 120 dias. Então, a pessoa goza de 120 dias em relação ao salário maternidade. A gente vai ver que aqui é um pouquinho diferente o caso de aborto não criminoso, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu vou apontar. Ele não vai ser 120 dias não, que é a regra geral. Mas daqui a pouco eu aponto aqui qual vai ser o prazo dele, tá ok? Então a regra aqui do salário maternidade é o quê? É o pagamento de um salário que a gente vai ver qual é, de acordo com a categoria do segurado, por 120 dias, que é o período também de afastamento da segurada. Tá? Definição de parto. Aqui, pessoal, eu trouxe essa definição aqui lá da Instrução Normativa 77 de 2015,
que eu achei um pouco diferente do habitual, mas eu achei bem pertinente aqui para trazer para vocês. Lá diz o seguinte, no seu artigo 70, na Instrução Normativa 77. Evento que gerou a certidão de nascimento ou óbito da criança. Olha que definição aí bem diferente aí do habitual. Então, basta que gere a certidão de nascimento ou de óbito, aí a gente já está falando do natimorto novamente, que vai estar definido aí o que é parto. Na lei a gente vê lá que tem regrinha diferente, né? Fala de a partir da 23ª semana, traz um monte de historinha lá na lei. Aqui a Instrução Normativa 77, ela tenta ser um pouquinho mais objetiva, mais direcionada, sem fazer tanto arrudeio como faz a lei. Então, o evento que gera a certidão de nascimento ou óbito da criança é parto. E ponto final. Então, basicamente, foi isso. Tá ok, pessoal? Aqui a gente avança e parte para a nossa renda mensal do benefício. Então, aqui a gente tem bastante informações, pessoal. Então, está dividido aqui já pela categoria de segurado. Nós temos empregada, trabalhadora avulsa, doméstica, segurada especial, contribuinte individual e facultativa. Então, vamos dar uma lida aqui em cada uma delas. Já está bem esquematizado aqui no quadro. Se você quiser dar uma pausada no vídeo aí, faz a sua anotação, onde você estiver anotando, para você depois dar uma conferida lá, tá? Então, empregada, igual a sua remuneração integral. Olha só que coisa importante, pessoal. Olha só isso, remuneração integral. Não podendo exceder o subsídio dos ministros do STF, o nosso Supremo Tribunal Federal. Já falo para vocês de plano, pessoal. A segurada empregada é a que mais cai em prova quando a gente fala de salário maternidade. Fique muito atento. Então, repare que aqui eu não falei que o salário maternidade vai ser pago até o quê? Até o teto da Previdência Social. E por que não foi dito isso? Foi direto para o subsídio mensal dos ministros do STF. Porque o salário maternidade pode ultrapassar o teto da Previdência. Então, informação muito importante, é uma informação IPC, ó, importante pra caramba. Então, pode ultrapassar o teto da Previdência. Pode ultrapassar o teto da Previdência. Fiquem muito atentos com isso, pessoal. Esse questionamento é corriqueiro em prova. Então, se ele é a remuneração integral, pode acontecer dele passar? Pode. Principalmente em algumas outras situações que a gente já vai ver aqui adiante. Quando, por exemplo, a empregada tem mais de um emprego. Então, pode acontecer de ultrapassar? Pode. Então, o salário maternidade, ele foge à regra de limite de teto previdenciário. Ele pode ultrapassar o teto da Previdência Social. Fiquem atentos a essa questão de prova. O salário maternidade pode ultrapassar o teto da Previdência Social? Certo ou errado? Certo. Certo. Fique bem atento a isso. Trabalhadora avulsa. Renda mensal igual à sua remuneração integral, equivalente a 1 mês de trabalho. Doméstica, último salário de contribuição. Segurada especial, um salário mínimo. Estamos falando novamente daquela segurada que contribui na produção, 2 mais 0,1. Contribuinte individual e facultativo. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses. Então, a regra aí um pouquinho mais extensa, mas também não requer muita dificuldade, não. Dá para você gravar, dá para você observar bem aí as peculiaridades de cada regra. Tá ok? Embora a regra do CI e do facultativo seja um pouco maior. Então, aqui a gente tem aí a nossa renda mensal do benefício. Então, até aqui, um pouco tranquilo, tá? Só saliento mais uma vez essa questão de poder ultrapassar o teto da Previdência Social. Vamos para a nossa dedução. Então, dedução, como é feito, pessoal? O salário maternidade da empregada, que a gente acabou de ver que pode ultrapassar o teto da Previdência Social, ele é pago pelo empregador. Ele é pago pelo empregador com dedução na cota patronal. Então, via de regra, como isso funciona, pessoal? Como isso funciona? O empregador vai lá
e paga o salário maternidade do empregado, e depois, quando ele for recolher sua contribuição social, ele vai lá e faz esse desconto, essa dedução. Desconta aquilo que foi pago e vai deduzindo ali. Se der para deduzir tudo no mês, deduz. Senão, ele vai deduzindo mês a mês ali até ele pagar tudo, tá ok? Então, ele vai lá e faz essa dedução. Então, repetindo, ele vai pagar o empregado e logo depois ele vai fazer a dedução, a compensação. Ou seja, no fim das contas, quem vai pagar o salário de maternidade é o INSS, já que ele faz a dedução. Então, ele paga ali, mas indiretamente quem está pagando é o INSS, porque depois ele vai descontar e aí, no final das contas, vai acontecer o correto. Que o correto é sempre o quê? Quem paga benefício previdenciário é sempre o INSS. Então, nesse caso aí, ele só é um meio de pagamento. Ele vai lá, efetua o pagamento e depois faz a dedução, recolhe o valor que foi pago. Os demais segurados, pessoal, os demais segurados, todos vão receber diretamente pelo INSS. Então, demais segurados, todos pelo INSS. Pessoal, aqui é todos mesmo. Quando eu falo todos aqui, eu estou falando de quem? Empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, facultativo. Então, empregado doméstico, repetindo, segurado especial, contribuinte individual, facultativo, trabalhador avulsa. Todos esses pessoal recebem diretamente pelo INSS. Fica atento, a minha dica é o seguinte, a empregada do microempreendedor individual, essa é a minha dica para a prova. A empregada do microempreendedor individual também recebe pelo INSS. Então, ela foge à regra do quê? Do empregador pagar e fazer a dedução. O MEI não. No MEI, a regra é diferente. A empregada doméstica do MEI também receberá diretamente pelo INSS. Então, quando eu falo aqui todos, é todos mesmo. Só ficou de fora o quê? A segurada e empregada. Todos os outros aqui seguindo a regra de que receberem diretamente pela Previdência Social. Situação excepcional que eu coloquei aqui. Então, eu já falei que o salário maternidade ele é gozado aí por 120 dias. Então, mediante atestado médico específico, poderá haver uma dilação desse prazo, antes da concessão dos 120 ou depois da concessão dos 120 dias. Então, mediante esse atestado médico específico, poderá acontecer isso por 2 semanas. Então, mediante atestado médico específico, poderá haver uma dilação do prazo, poderá haver dilação do prazo por 2 semanas. E aí, quando eu falo dilação do prazo, pessoal, por 2 semanas, pode ser antes ou depois. Então, antes do início dos 120 ou depois do início dos 120. Então, o médico pode vir ali por algum problema com a gestante ou com a criança, ele julgar que é necessário os dois permanecerem mais tempo juntos, eles poderão fazer essa dilação aí, tanto antes ou depois desse período de 120 dias, tá ok, pessoal? Então, é possível a dilação por mais 2 semanas. Pessoal, nascimento de gêmeos. Então, pergunto, nasceu gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, vai receber quantos salário maternidade? Qual vai ser a mudança no período de 120 dias? Então, pessoal, não importa se nasceu gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, se eu adotei 2 crianças de uma vez, 3, 4, o que conta é o evento. Então, se eu tenho um evento parto, eu tenho um salário maternidade e um período de 120 dias. Se nesse evento parto nasceu 2, 3, 4 crianças, não importa. Vai ser pago apenas um salário maternidade e um período de 120 dias. Então, nascimento de gêmeos dá o direito apenas de um salário maternidade. O que vale aqui, pessoal, é o evento. O que importa é o evento.
e o evento parto foi um só, mesmo nascendo mais de uma criança. O que importa é o evento. Basicamente, a gente vai ter o evento parto e o evento adoção. Então, não importa se foi 2, 3 ou 4. Vai ser pago apenas um salário e a gente vai ter apenas um período de 120 dias. Então, já adiantei aqui, né, o nosso adoção, a mesma regra. O que vale é o evento. Você tem um evento parto e tem um evento adoção. Se aconteceu apenas um evento, mas nesse evento você adotou 2 crianças, 3 crianças, vai ser apenas um salário maternidade e apenas um período de 120 dias. Então, na adoção também tem direito. E é apenas um salário maternidade. Tá ok, pessoal? Aqui eu já trago mais uma dica para você ficar atento. O que acontece aqui, pessoal? Antigamente, a gente tinha o seguinte. Antigamente, esse salário maternidade era pago, em casos de adoção, quando era pago da seguinte maneira. Por faixas de idade. Então, se eu adotava uma criança de 1 ano, eu tinha direito a gozar um X períodos de salário maternidade. Se a criança fosse mais velha, 3, aí esse período diminuía. Se fosse 7, diminuía. Então, conforme a criança fosse ficar mais velha ali, o período de salário maternidade ia o quê? Ia diminuindo. Isso acabou. Não se deixe enganar na hora da prova. Então, adotou uma criança hoje, a idade é irrelevante. Você vai ter direito ao período de 120 dias de salário maternidade. E aí, quando eu falo que você vai ter direito ao período de 120 dias de salário maternidade, se você for homem, também vai ter direito. Então, já comece a ficar atento aí. Não é porque você é homem que não vai ter direito. Então, adotou uma criança, sendo homem ou sendo mulher, você também terá direito ao salário maternidade. O que não pode acontecer é dos dois gozarem o salário maternidade ao mesmo tempo. Isso não vai poder acontecer, tá? Então, por exemplo, um casal homossexual, que é o nosso próximo tópico aqui. Então, já vamos adentrar nele aqui. Um casal homossexual, homem com homem ou mulher com mulher. Os dois segurados da Previdência Social. Então, imagina, eu tenho 2 homens convivendo juntos, eles vão lá e adotam uma criança. Eles vão poder gozar o salário maternidade? Sim, vão poder gozar o salário maternidade. Os dois, não. Os dois, não. Os dois não vão poder de jeito nenhum, tá? Apenas um vai poder gozar o salário maternidade. Então, peço que fiquem atentos a isso daí. Tá legal, pessoal? Apenas um, seja homem com homem ou mulher com mulher. Aí eu pergunto para você, e quem vai ser esse que vai gozar o salário maternidade? O que vocês acham? Pensa aí. Quem será que vai ser? Como é que vai ser feita essa escolha? Então, de comum acordo, eles vão ter que decidir entre eles quem vai gozar o salário maternidade, e aí eles vão lá na Previdência. Casos de adoção, o salário maternidade ele é pago diretamente pela Previdência Social. Então, eles vão lá na Previdência e vão formular o pedido, e lá vai se verificar qual dos dois é que vai gozar o benefício, de acordo com o interesse deles. Na verdade, é uma escolha deles. Já abro mais uma dica para você em relação a isso. Adoção, salário maternidade é pago diretamente pela Previdência Social. Aí você pergunta assim, Cristiano, e se ele for segurado empregado, não vai haver dedução da empresa? Não, a adoção é pago diretamente pela Previdência Social, mesmo que ele seja segurado empregado. Em caso de adoção, ele vai receber diretamente por lá. Se for homem com homem, terá direito? Casal união homoafetiva? Sim, apenas um vai poder gozar do benefício, ele vai lá e formula o seu pedido na Previdência Social. Se for 2 mulheres, vão ter 2 salários? Também não. Apenas uma vai ter direito, se as 2 forem empregadas. Vai lá e formaliza o pedido na Previdência Social. Casos de adoção, todos recebendo pela Previdência Social. Não há o pagamento pela empresa, com posterior dedução, tá ok? Então já fique atento a essa pergunta. Baseado nisso, a gente pode afirmar que sim, o homem pode sim receber salário maternidade. Tá ok? Nessa situação. É claro que ele não vai receber no evento parto, que no evento parto não dá. Mas no evento adoção é possível sim que ele receba. Tá legal? Então vamos continuar. Já vimos aqui que na união homoafetiva também é possível. Saliento mais uma vez que você não esqueça do que eu acabei de dizer aqui em cima. O que vale é o evento. Um evento parto ou um evento adoção. Tá legal, pessoal? O que vale é um evento. Não esqueça disso. A adoção não é mais relevante a idade da criança.
Então, sendo a criança muito nova ou um pouco mais velha, o período também vai ser de 120 dias. Aborto não criminoso. O aborto não criminoso foge à regra dos 120 dias. Em casos de aborto não criminoso, o salário maternidade será pago por 2 semanas. Então, vai haver o pagamento do salário maternidade por 2 semanas. Então, fugimos aí a regra dos 120 dias. Então, fique atento. Como eu disse, nasceu morto, vai seguir a regra dos 120 dias normal. Aborto não criminoso, que é coisa totalmente diferente da criança que nasce morta, o salário maternidade vai ser pago por 2 semanas. Na verdade, vou até mudar aqui para não confundir. Então, salário maternidade, vamos melhorar isso aqui. Salário maternidade pago por 2 semanas. Tá ok? Para não confundir, para ficar bem esquematizado. Então, aqui só vai receber por 2 semanas e não por 120 dias. Falecimento, pessoal. Aqui a gente tem outra regrinha bem peculiar e bem importante. Então, imagine o seguinte. Vamos imaginar as situações. A gestante está lá, foi ter o filho, teve o filho, está gozando salário maternidade e morre. Pessoal, o seu marido, se ele for também segurado da Previdência Social, ele terá direito ao salário maternidade. Então, a gestante foi lá e morreu. Ele vai ter direito ao salário maternidade? Vai, ele também vai ter direito ao salário maternidade. Se ela, por exemplo, já gozou 60 dias de salário maternidade, ele vai ter o direito de gozar esse salário maternidade por mais 60 dias, de completar esse período de 120 dias, tá ok? Então, ele vai lá e completa esse período. Agora, se ela morre no parto, ele vai ter direito de gozar os 120 dias todos do salário maternidade, já que ela não gozou nenhum período. Fiquem atentos que nessas questões de falecimento, mesmo que ele seja segurado ou empregado, ele vai receber diretamente pela Previdência Social. Então, isso aí é uma diferença. Então, digamos que os dois sejam segurado e empregado. Aí ela esteja gozando salário maternidade, recebendo da empresa e aí a empresa fazendo dedução. Ela vem a morrer. Não é porque ele é segurado e empregado que ele vai receber diretamente da empresa. Então, ele vai direto ao INSS e recebe direto do INSS nesses casos de falecimento. Tá? Então, fique bem atento aí, mesmo ele sendo empregado. Ela faleceu, ele vai dar entrada, ele dá entrada no INSS, não tem essa dedução da empresa. Essas diferenças de quem paga e quando paga é muito importante para a prova. Tá? Então, nos casos de falecimento, ele tem direito? Se for segurado, tem direito. Quem vai pagar? O INSS. Tá, ok? Ou ele vai receber tudo, se ela morre, por exemplo, no parto, ou ele recebe o período que está faltando, que ficou faltando ela receber. Tá? Fique atento, é muita informação mesmo, tá? Fique muito atento que é muita informação, é bastante coisa. É muita coisa. Então, no caso de falecimento, sim, ele tem direito. Lembrando que ele tem direito, mas ele tem que ser segurado. Tá, ok? Empregos concomitantes, pessoal. Então, eu falei aqui que não vai receber 2 salários de maternidade, se nascer gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos. Agora, se ela tem 2 empregos, se a mulher tem 2 empregos, ela vai sim receber 2 salários de maternidade. E, mais uma vez, falo, vai poder ultrapassar o teto da Previdência Social. Fiquem atentos a essa questão do limite do teto. Aí você pergunta, ué, se ela tem 3 empregos? Sim, vai receber 3 salários de maternidade. Se ela tem 4 empregos, vai receber 4 salários de maternidade. Tá? No caso do segurado empregado, remuneração integral. Tá? Então, fique bem atento a isso daí. Então, ela tem direito, beleza. Então, quando é que ela vai poder receber mais de um salário de maternidade? Quando ela tiver mais de um emprego. E não porque nasceu 2 crianças, 3 crianças, nada disso. Ou porque adotou 2, 3 crianças. Então, a condição para que ela receba mais de um salário de maternidade é que ela o quê? Tenha mais de um emprego. Então, empregos concomitantes dá direito a mais de um salário maternidade. Olha que beleza. Então, a proteção da criança. É a lei preocupada em quê? Em proteger o menor, em trazer garantias para o menor. Tá? Incidência de contribuição. Então, incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade? Sim. Pessoal, isso aqui é IPC. IPC demais. O salário maternidade é o único benefício da Previdência Social, que incide salário
de contribuição sobre ele. Que ele sofre a incide salário de contribuição não, desculpe, incide contribuição previdenciária sobre ele, tá ok? Então ele é o único benefício da Previdência Social que vai incidir contribuição previdenciária sobre eles. Esse aí, IPC, pessoal, é importante pra caramba. Importante pra caramba, isso cai muito. Então, repetindo mais uma vez, estou repetindo para você não esquecer. É o único benefício previdenciário que incide contribuição sobre ele. Único, tá? Fiquem atentos a isso aí. É o único que vai incidir contribuição sobre ele. Seguindo, a gente finaliza falando aqui de acumulação. Então, pergunto, pessoal, dentro daquilo que foi dito, pode haver salário, a pessoa receber salário maternidade com salário maternidade? Receber 2 salários maternidade? Sim, pode, sem problema. Sim, desde que ela possua mais de um emprego. Desde que ela possua mais de um emprego. Então, se ela possui mais de um emprego, ela pode receber mais de um salário maternidade. Então, sim, desde que ela possua mais de um emprego. Então, o caso de acumulação aqui, ele é o quê? Permitida. Do quê? Do salário maternidade mais salário maternidade. Entendeu aqui? Sem problema algum. Ela possui mais de um emprego, não tem problema. Tá legal? E aí eu estou falando dos segurados como um todo, tá? Então, o segurado possui mais de um emprego, ela poderá receber mais de um salário maternidade. Não tem problema algum. Salário maternidade com aposentadoria. Pode combinar? Então, pode receber ao mesmo tempo salário maternidade e aposentadoria? Pode. Se o aposentado estiver trabalhando, pode. Então, sim, a acumulação permitida. Se o aposentado está trabalhando, está na condição de segurado, ele pode sim receber salário maternidade. Então, temos mais uma possibilidade e que é possível. Salário maternidade com auxílio doença, pessoal. Aqui não pode, pessoal. Em hipótese alguma. Não pode. Há uma proibição na lei. Então, como vai funcionar, pessoal? Não pode. Isso aqui também é IPC, hein, pessoal? É importante pra caramba também, hein? A questão do salário maternidade com auxílio doença. Então, pensa aqui comigo. Ela está gozando salário maternidade e fica doente. E aí ela dá entrada no auxílio doença. Como vai acontecer? O que vai acontecer? O auxílio doença fica suspenso e ela fica recebendo o salário maternidade. Acabou de receber o salário maternidade? Se a doença persistir, o auxílio doença é ativado. Aí ela vai receber depois. Mas não vai receber os dois concomitantes ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo ela não vai receber. Então, digamos que ela está grávida e está recebendo auxílio-doença. Ela vai ter o bebê, nasce a criança. O auxílio-doença vai ser suspenso e ela vai começar e vai ser ativado o salário-maternidade. Acabou de gozar o salário-maternidade, reativa o auxílio-doença. Mas os dois acontecendo ao mesmo tempo, concomitantemente, não vai acontecer, não vai poder. É proibição, há uma vedação. Então, não posso estar pagando ao mesmo tempo salário-maternidade e auxílio-doença. Então, eu espero acabar o salário maternidade e ativo o auxílio-doença, tá? Isso aqui, pessoal, é importante pra caramba. Importante demais. Já trago mais um caso de acumulação que não está aqui no quadro. Pensa comigo. Salário maternidade e pensão por morte. Será que pode? Pessoal, salário maternidade e pensão por morte vai poder? Imagina aqui comigo o seguinte... A gente estava falando aqui há pouco no caso de falecimento que a empregada está recebendo salário maternidade, a segurada, ela está recebendo lá o seu salário maternidade e morre. Aí eu falei o quê? Que ele pode, se o cônjuge for também segurado da Previdência Social, ele vai poder dar entrada no benefício. E aí ele vai receber o que está faltando. Mas assim como ele vai dar entrada no salário maternidade, ele também poderá dar entrada na pensão por morte, pessoal. Então ele poderá dar entrada nos dois benefícios. E pode acumular sim. Então salário maternidade e pensão por morte, sim, é possível. Não há proibição legal. Então fique atento, que nesse caso aí, como ela era também segurada,
ela vai ter direito, sim, à pensão dela, ao recebimento e ao pensionato dela, sem problema algum. Então, ele vai o quê? Dar entrada na pensão por morte, também vai dar entrada no salário maternidade dele, por ele ser segurado da Previdência Social. Então, como a gente ficou aqui no caso de acumulação, pessoal? Salário maternidade com salário maternidade, é possível? Sim, desde que ela tenha mais de um emprego. Salário maternidade com aposentadoria? Sim, também é possível. Há previsão legal para isso na Lei 8.213. Salário maternidade com auxílio-doença? Não pode. Junto não pode. O auxílio-doença fica suspenso até o término do salário maternidade, quando ele é reativado, se a doença persistir. Salário maternidade, pensão por morte é possível? Sim, também é possível. Não há proibição legal de acumulação. Assim a gente termina a aula de hoje, ó. Muita informação, anote tudo direitinho. Qualquer dúvida, envie e-mail para mim, porque não tem como, pessoal. É bastante informação. Revise, assiste a aula várias e várias vezes. Fique bem atento. O salário maternidade e o auxílio acidente são dois benefícios que caem muito na prova da CESP. Você tem que estar muito atento com o salário maternidade e auxílio acidente. Tá ok, pessoal? Daqui a pouco a gente continua. Dicas do Carvalho volta já.